mas vamos trazer as notícias ao vivo do nosso quintal. Vamos para a Cidade do Galo, vamos para a Toca da Raposa, o mercado tá agitadíssimo. Mas antes, se tem reforço, a gente mostra aqui no Globo Esporte. O Reinier foi apresentado ontem pelo Atlético com o apoio do papai, o seu Mauro Brasília. É um recomeço em um grande clube que sempre está brigando por títulos. Eu sei que eu vou dar a minha vida com muito profissionalismo. Normalmente o jogador se apresenta por aqui, termina de falar e vai embora. Mas o Reinier precisou ficar mais um tempo na sala, conversando com os familiares, enrolando, gastando tempo, porque apareceu outra estrela por aqui. O pai dele, Mauro Brasília, que ficou dando entrevista coletiva também. O Reinier tem uma coisa muito bacana que eu gosto muito. O Reinier gosta muito de fazer gol. Ele gosta muito de entrar na área. E aprendeu a marcar, aprendeu a dar carrinho, aprendeu a fechar meio, a recompor, a se doar um pouco mais também na questão física, na questão tática. Mauro Brasília fala com a autoridade de quem conhece do riscado. O Brasil pode não estar muito bem no futebol, mas no futebol de salão, ninguém pode com a nossa raça. O Brasil é bicampeão mundial. Gol de Mauro, que garantiu o título de bicampeão do mundo para o Brasil. Foi campeão mundial de futebol de salão pela seleção brasileira em 1985. Eu vou sentar ali agora, já. Quem que jogou mais, Reinier? Você ou esse cara aqui? Meu pai é campeão do mundo pelo futsal. Todo mundo conhece ele no futsal, então é meu pai. Jogou mais que ele mesmo? Não, jamais. Reinier brilhou no Flamengo em 2019. Foram 6 gols em 15 jogos. Quando eu fiz meus primeiros 6 meses no profissional, eu joguei contra o Galo. Fiz até um gol lá no Maracanã. Espero fazer muitos gols por aqui agora. Reinier foi parar no Real Madrid, mas não chegou a jogar. Foi emprestado 4 vezes. Reinier fez jogos muito bons no Borussia Dortmund. Reinier jogou do lado do Marco Reus, o Haaland, o próprio Jude Bellingham. Claro que como pai ele dá aquela valorizada no filho, mas também sente as angústias. A gente sofre demais, porque pai sofre, né? Ele cansou de chegar em casa e dizer assim, pô, pai, eu não sei o que eu faço mais no treino. Eu meto gol, dou carrinho, dou voadora, dou tapa, faço gol. O lamento é pela falta de oportunidades. Em 5 anos, Reinier fez 105 jogos e apenas 5 partidas completas. Faltou um pouco de números. Algumas opções do treinador que não me usou, mas eu estava lá dia a dia trabalhando, 100% profissional. O menino de 18 anos que deixou o Brasil está de volta aos 23. Para perto do pai, para uma nova casa. O Reinier agora está tendo uma casa para te chamar de sua, tá entendendo? Eu vou treinar dia a dia para retomar a confiança, para ajudar o Galo, ajudar meus companheiros. E eu acho que eu posso dar a volta por cima. E eu tenho certeza que o meu filho está muito feliz e esperançoso de fazer várias temporadas aqui em Minas e temporadas de sucesso. O sucesso do Reinier é a aposta do seu Mauro. O que eu garanto é que enquanto ele estiver por aqui, a resenha com o pai é certa. Vamos junto. Bonitinho, seu Mauro Brasília, com um pai desse não precisa nem de empresário. Meu povo, amanhã o Galo joga pela Copa Sul-Americana, 8ª de final, jogo de ida contra o Godoy Cruz aqui em Belo Horizonte. O time do Atlético fechou a preparação para essa partida hoje de manhã. Vamos fazer o seguinte, então, Cidade do Galo, Lutz Ciance, porque os bastidores estão animadinhos. Ô, Lutz, você sabe que o Globo Esporte dá sorte, né? A gente mostrou uma reportagem do Lianco ontem. O que aconteceu? Renovou o contrato, né, menina? Me conta. Boa tarde para você. Fala, Maurício, menina, é isso mesmo. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Ó, antes de mais nada, o Atlético treinou, né? Hoje fez os últimos ajustes antes do confronto de amanhã. O pessoal tá ali esperando para dar aquela tietada, ganhar o autógrafo. Tô esperando justamente o Lianco, né? Que assinou com o Atlético, renovou com o Atlético até o fim de 2029. O Galo anunciou essa renovação do jeito super fofo, né? Um videozinho com os filhos do Lianco aqui na Cidade do Galo, fazendo um desenho da renovação, e o Lianco assina, então, essa permanência e anuncia isso oficialmente. O Lianco estava sendo sondado pelo futebol europeu, do Catar. O Atlético fez logo questão de garantir a permanência dele por aqui.
Ô, Lud, ainda falando sobre mercado, onde a gente falou sobre a possível saída do Igor Rabelo pro São Paulo, mas ele pode estar indo para outro tricolor? Pois é, tava quase tudo certo pro Rabelo e pro São Paulo, mas o Fluminense atravessou o tricolor paulista, entrou com proposta também, com um salário ainda mais alto, e agora a tendência é de que o Rabelo vá para o Fluminense. O Rabelo fez a base lá, já tinha essa vontade de voltar para o Rio de Janeiro, e agora o Atlético não vai dificultar a saída dele, né? Tá nas mãos do jogador, então, assinar ou não esse contrato com o Fluminense. A grande tendência agora é de que ele vá para o Rio de Janeiro e não para São Paulo. A gente fica esperando esse anúncio oficial, mas essa de fato é a grande tendência para esse momento, para o futuro do Igor Rabelo. Maurício. Esse movimento aí trazer o zagueiro para ontem, né? Então é assim, o Igor Rabelo saiu numa porta, o zagueiro entrou na outra. E eu acho que vocês já têm um nome aí, né? Que eu também concordo que é o nome para chegar, né? Fala aí, ué. Que é o Tolói, né? Rafael Tolói é o nome que é o ideal, que eu acho. 34 anos. 34 anos, experiência, é um cara que jogou na seleção italiana. São campeão na seleção italiana. Campeão, são 10 anos de Atalanta, o cara tem uma baita experiência, é um cara que pode chegar e, além de tudo, exercer uma liderança. Se sai, no caso, por exemplo, o Lianco sai por uma situação, ele entra e pode até fazer uma dupla com o Lianco numa ausência do Alonso. Eu acho que aí nós estamos mudando o patamar. Ô, gente, só destacando aqui, se o Tolói vier, seguramente pode ser até inclusive só titular, uma coisa, né? a gente falou sobre o nome como um achismo, um filho. Você não conseguiu confirmar, né? Eu ainda não consegui confirmar, estamos eu e o Guilherme Souza, que estamos desde ontem tentando apurar sobre essa possibilidade de chegada do Rafael Tolói ao Atlético. É porque tá livre, né, Tio? Tentando descobrir se de fato ele pode vir. É porque ele deixou a Atalanta, tá livre. Tá livre. É um zagueiro relativamente jovem, tem 34 anos, a minha idade, né? Não posso falar que é velho. Então, tem 34 Até porque anos. você é atleta também, né? Não, quem dera eu ser. Mas, enfim, é relativamente jovem, tem 34 anos e ainda poderia dar um caldo jogando aqui no futebol brasileiro. Além disso, tem a questão da beleza, né? Ele mantém o padrão do Igor Rabelo. Mas você concorda que seria uma boa pro Atlético? Eu acho bom, bom zagueiro. Pois é, mas os dois, ele e Lianco fazendo dupla de zaga, ou pelo fato, ele é destro, né? Ele é destro. Joga pelo lado direito. Mas vocês concordam? Dá pra fazer. Dá pra fazer. A verdade é que dá pra colocar, né, Gagê? Não é assim, nossa, que absurdo, você vai jogar pela esquerda. Um cara com a experiência do Tolói, com a qualidade do Tolói, tem um monte de capacidade de fazer. que joga dois zagueiros destros. Sim, sim. Ele poderia ser. A questão é, o Atlético hoje, no esquema que ele sai jogando, eu entendo que o Júnior Alonso teria facilidade, porque o Júnior Alonso abre muito pro lado esquerdo. Quando o Atlético tá com a bola no pé, saindo jogando, o Júnior Alonso abre muito para sair jogando pelo lado esquerdo. Então, eu imagino que o Alonso não perderia essa posição hoje. Só se fosse para um cara canhoto como é o Vitor Hugo. O xará do Igor Rabelo tá me mandando mensagem aqui, falando, você falou do ciúme de um homem aí e tal, o Elton e o Valu querendo reconhecimento, mas o cara acertou 4 e eles acertaram 2 e querem os louros lá. Falou, ô Igor. Mas a gente chutou 2. Ô Igor, é porque os caras ciúmes, sabe? Por que eu posso fazer ciúme de um homem? O que você levantou a mão aí, Valuzeiro? Não, para falar a respeito do Igor Rabelo, o São Paulo tem uma situação, né? O Arboleda está machucado, então seria um zagueiro importante para ser... não vou falar que ele seria titular no São Paulo, mas ele seria utilizado, como ele tem sido utilizado no Atlético. E no Fluminense, o Thiago Silva está machucado e o Ignácio também está machucado, né? Ontem a zaga titular do Fluminense foi o Manuel e o Freitas, e às vezes até o Thiago Santos tem entrado ali também, tem sido uma opção, né? Uma improvisação do Renato Portaluppi para essa posição. Então, ele deve continuar jogando de uma maneira como ele vinha nessa reta final de Atlético, né? Ele foi utilizado, já foi trazido aqui em programas anteriores, a utilização do Rabelo. Eu acho que assim, a saída do Rabelo, ela já era uma saída que, na minha opinião, deveria ter acontecido. O momento, né? A gente falou o momento que eu acho que não é muito interessante quando a gente olha as opções que o Atlético tem aqui. E é impressionante, né? O Atlético está falando de trazer um zagueiro, trouxe reforços importantes. Eu acho que o Biel é um ótimo reforço para o Atlético e vai se tornar melhor ainda. Gosto até mais do Alexander, acho o Alexander na posição dele mais jogador do que o Biel, mas são jogadores que vão ajudar sim o Atlético daqui até o final. Mas mais uma necessidade foi criada e a prioridade, a gente não ouve falar ainda, que é um primeiro volante chegando para o Atlético até o final da janela, né? Então, incrível que mesmo outras posições que não eram necessidade
mas se tornaram necessidade por conta... O Igor Rabelo sai, mas o Vitor Hugo, a gente não sabe o que vai virar. O Rômulo foi emprestado. E o Ivan Roman também a gente não sabe. Então virou uma necessidade. O Atlético já promete, vai chegar um zagueiro. Mas aquilo que o Cuca tem pedido desde janeiro, que é um primeiro volante, desde a saída do Otávio, saiu o Bataglia, o Atlético não conseguiu trazer ainda. Outras prioridades vão passando na frente daquela posição que, para mim, o Atlético nessa hora já não está gritando mais pela necessidade. É um barulho aqui, altíssimo, né? Então, na minha cabeça... Porque o Alan Franco deu conta do recado. Mas não pode trabalhar desse jeito. Não, eu concordo que não. Desse jeito. A única hora que vai ser gritante vai ser, por exemplo, infelizmente, não quero isso não, tá, gente? Mas se o Alan Franco, de repente, tem uma lesão, aí começa assim, nossa, precisa. Só que aí você não vai ter tempo. Aí você não vai ter tempo para jogar. A expectativa é que ele volte no fim do mês. Então, Thiago, é porque não dá para... O que o Breno está falando da hipótese, não dá para colocar essa outra hipótese, né? Porque seria hipótese em cima de hipótese. Mas o que me chama a atenção é a incoerência do Atlético. Eu levantei esse tema lá na rádio hoje mais cedo, que o Thiago trouxe a informação que o Atlético só vai atrás agora de um volante, de um primeiro volante, tá, gente? Primeiro volante, que o Atlético não tem. Os que são utilizados ali, todos são segundo volantes de origem. Então vamos lá, um primeiro volante, o Thiago trouxe a informação que o Atlético só vai ao mercado em uma circunstância de oportunidade. Só se pintar uma boa oportunidade de mercado. Aí, por que eu falo que é incoerência? A primeira ida ao mercado do Atlético, no início do mês de julho, foi no Portilla. O Atlético bateu na porta do Tadjeres, que é um primeiro volante, um jogador de seleção colombiana, que é muito querido lá, muito respeitado, é uma referência do time do Tadjeres, encaixaria no estilo que o Cuca quer. O Cuca queria um volante nesse perfil e foi apontado pelo Cuca e aprovado pelo Cuca. O Atlético colocou dinheiro, o Atlético entrou em negociação, o Tadjeres olhou e falou assim, não, quero mais isso e isso. O Atlético aceitou numa segunda oportunidade e depois o Tadjeres voltou atrás. O Atlético foi efetivamente para buscar o Portilla. Aí, de repente, o Atlético já vê a situação como, não, só vamos atrás do volante se for uma situação de mercado. É incoerente. O Atlético lutou para ter um volante no início de julho. Agora estamos em meados de agosto, o Atlético não quer mais um volante. O primeiro volante que o Cuca, em janeiro, quando liberou o Otávio, falou, eu preciso de um primeiro volante. Com aquela característica de roubada de bola, de ser mais mordedor, é o cachorro louco, aquele que fica na frente da defesa. O Atlético não tem. Mas o Alan Franco está aí. Gente, o Alan Franco ele está suprindo uma ausência. Ele não é a dele que ele está fazendo. E o Atlético não tem outro. O Alexander. O Alexander também é segundo volante que pisa na área, mais avançado. O que eu estava dizendo lá. Torcida atleticana, martelo batido. Zagueiro Igor Rabelo é vendido ao Fluminense. Para alegria de muitos torcedores do Atlético, não queria mais ver o Igor Rabelo, né, no Galo, né, não queria, e agora o Fluminense, equipe carioca, formalizou uma proposta e o jogador está de malas prontas para o Rio de Janeiro, para jogar na equipe do Fluminense. Então, assim, eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acharam sobre essa saída, e com a saída do Igor Rabelo, qual zagueiro vocês iriam atrás, ou pode ser do próprio, aquele Rafael Tolói, né, que está há muito tempo jogando na Atalanta, né? Tem um primeiro volante também que o Cuca pede desde o início da temporada e até agora, a diretoria do Galo, que está, sabe, prometendo, sabe, muita coisa para o torcedor e não está cumprindo, ainda não contratou. Então tem muitas coisas no Galo a serem corrigidas, mas eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acharam sobre essa saída, né, do zagueiro Igor Rabelo. Foi uma boa, não foi uma boa? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.